Olá, este é o tópico especial de Ciência Política. Eu sou o professor Rodrigo Stumpf Gonzalez. Esta é a nossa 12ª aula e hoje vamos falar sobre riscos para a democracia no Brasil. Nessa aula nós vamos continuar trabalhando com o modelo proposto pelo Lindsay Stepan sobre o que determina uma democracia consolidada, falando em 3 dimensões: das instituições, das elites e da cultura política. Se nós vamos falar em estabilidade da democracia no Brasil, a literatura nos últimos 30 anos se divide entre as avaliações positivas daqueles que veem uma democracia consolidada e em bom funcionamento e a existência de alguns céticos que têm uma divisão entre aqueles que apontam problemas de natureza institucional, uma visão institucionalista, e aqueles que têm, digamos, uma avaliação do ponto de vista cultural ou problemas relacionados à questão da cultura política nesta estabilidade. Falando do Brasil como uma democracia consolidada. Em geral, o argumento principal para considerar o Brasil uma democracia consolidada é a existência de eleições periódicas não contestadas, ou seja, da realização sem que haja problemas para que o vencedor assuma o cargo. Embora esse argumento, a partir da segunda eleição da Dilma, possa começar a ser colocado em discussão. Por outro lado, a emergência do conceito de presidencialismo de coalizão, que foi criado pelo Sérgio Abrantes lá nos anos 80, e que foi, digamos, utilizado, entre outros autores, pela Argelina Figueiredo, pelo Fabiano Santos e pelo Jairo Nicolau, a partir do qual se consideraria que o Brasil, como democracia, tem um funcionamento adequado, ainda que com uma característica própria, que é o de uma fragmentação partidária, mas com grandes coalizões de apoio ao governo, o que garantiria o processo de deliberação e, portanto, um funcionamento adequado do sistema. Do outro lado, nós temos os críticos a essa visão do Brasil como uma democracia funcional, a partir, por exemplo, de uma visão institucionalista. Do ponto de vista teórico, já no final dos anos 80, princípio dos anos 90, nós temos a crítica do Juan Lins, que não é uma crítica específica do modelo brasileiro, mas do presidencialismo em geral, que ele vê como um modelo fadado a crises por não ter formas institucionais de resolver o conflito das relações executivo e legislativo. Uma outra via de crítica ao modelo institucional brasileiro que geraria instabilidade é aquela relacionada com o sistema partidário, oriundo também do nosso modelo de sistema eleitoral de lista aberta, que tem autores como Scott Mainwaring e Antônio Justo Tavares, que foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que apontam para uma excessiva fragmentação do sistema partidário como um problema, a inexistência de um sistema consolidado de partidos que dificultaria o processo deliberativo e que, diferentemente daqueles autores que defendem o presidencialismo de coalizão, colocaria em risco a estabilidade do sistema. Para esses críticos, do ponto de vista institucional, haveria 2 receitas básicas para melhorar o funcionamento da democracia no Brasil e garantir uma maior estabilidade. De um lado, os que apontam a necessidade da troca do presidencialismo por um sistema parlamentarista, como foi discutido na Assembleia Nacional Constituinte e, posteriormente, também no plebiscito de 1993, e um argumento que durante muito tempo foi um dos pontos centrais, por exemplo, das propostas do PSDB, embora esse partido, num período mais recente, tenha abandonado uma defesa mais robusta do parlamentarismo. E, por outro lado, a eterna discussão de uma mudança do sistema partidário e da necessidade de uma reforma política. Um dos pontos centrais dessa noção de reforma política, em geral, é a colocação de uma cláusula de barreira para obrigar a redução do número de partidos políticos apenas aqueles que tenham uma votação expressiva nacional. Isso já foi tentado na Lei de Partidos Políticos de 96 e há pouco tempo atrás, numa outra reforma, se propôs para o futuro novamente a tentativa de implantação de uma cláusula de barreira. Outro elemento que muitos defendem é um sistema de financiamento público conforme
tem se tentado implementar hoje em dia, o que acabaria com a possibilidade de um maior desenvolvimento do que chamam de legendas de aluguel, pequenos partidos que se alimentariam apenas dos benefícios do período eleitoral para, digamos, vender o seu apoio a outros partidos. Segundo esses autores, uma redução do número de partidos faria sentido para garantir maior governabilidade e, assim, digamos, afastar problemas como a negociação por cargos, a corrupção, entre outros elementos. De outro lado, nós temos a crítica ao modelo de democracia do Brasil a partir da visão da cultura política. Uma das constatações, por exemplo, é a de José Álvaro Moisés, que aponta nas suas pesquisas a existência de um grande número de brasileiros que seria ambivalente em relação ao processo democrático. Ou seja, ao mesmo tempo que diz que apoia a democracia, também apoia situações incompatíveis, em tese, com a democracia, como, por exemplo, a intervenção militar, ou um governo de técnicos que não precisa consultar os políticos, ou uma liderança forte que não precisa do Congresso Nacional. Ou seja, as pessoas muitas vezes veem isso compatível com a democracia e essa ambivalência seria um dos riscos para o sistema democrático. Também, num sentido semelhante, nós temos nosso colega da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Marcelo Baqueiro, que aponta a existência de uma cultura política híbrida, em que há características democráticas e autoritárias mescladas, e aquilo que ele denominou de democracia inercial. Ou seja, um passado de uma visão autoritária consegue ser preservado mesmo com a instalação de instituições representativas, de eleições periódicas, ou seja, as instituições formais se assemelham àquelas da democracia, mas a base cultural permanece em grande parte inalterada em relação ao seu passado de uma visão autoritária ou híbrida, o que colocaria em dificuldade o funcionamento adequado dessas instituições e, portanto, prejudicando o funcionamento da democracia. Isso nós podemos ver com os dados do Latino Barômetro. Aqui nós repetimos uma informação que já foi discutida na semana passada, ou seja, o baixo nível de satisfação com a democracia no Brasil, que mesmo nos períodos de maior crescimento econômico, em geral esteve próximo ou abaixo da média regional, e num período recente bastante abaixo tanto da média da América Latina como do crescimento econômico do país. E isso pode ser complementado com a análise, falando da questão da ambivalência, do número de pessoas que considera que tanto faz ter um regime democrático como um não democrático, que na pesquisa do Latino Barômetro de 2018 chegava a 41%, e era o maior percentual entre as opções, e que, se somado com aqueles que consideram que também um sistema autoritário poderia ser aceitável, passa dos 50% em relação a uma minoria que diria que só é aceitável a democracia, com isso caracterizando essa situação de ambivalência. Nesse sentido, a relação entre cultura política e democracia no nosso país aponta um baixo nível de apoio abstrato, ou seja, um baixo nível de apoio ao regime democrático em si, associado a uma mais baixa ainda satisfação com o funcionamento do regime. É um indicativo que essa reprodução de eleições periódicas nos últimos 30 anos não garantiu nem mais apoio, nem mais satisfação com o sistema. A indicação de uma avaliação pragmática muito vinculada à percepção de resultados, ou seja, se eu sou satisfeito com os resultados do governo, eu apoio a democracia; se eu não estou, eu posso apoiar outras formas de solução dos problemas. E a permanência não só de uma população, mas também de uma elite política que tolera saídas autoritárias, ou seja, não apenas parte da população tem essa visão híbrida de aceitação de medidas autoritárias, mas mesmo em membros da elite política, e isso se encontra, por exemplo, nos dias de hoje presente no próprio governo federal, a partir da própria pessoa do presidente da República, onde formas, digamos, incompatíveis de comportamento com um sistema democrático tradicional são vistas como normal.
Nesse sentido, se vamos falar de reais perigos para a democracia no Brasil e compreendendo que ainda vivemos num regime democrático, um dos primeiros textos que nós vamos discutir, que estão disponíveis, é uma avaliação de cenários feita pelos pesquisadores Amarildo de Souza e Bolívar Lamounier. O texto data de 2006, com a técnica Delphi, que é uma técnica que propõe a consulta a especialistas na busca de consensos em rodadas sucessivas de debate para ir chegando, digamos, aos consensos mínimos em relação aos cenários mais prováveis. Eles montaram nesse texto uma avaliação de 3 cenários, um cenário para 2007, um cenário para 2015 e um cenário para 2022, e predominantemente o texto conclui por cenários positivos, otimistas, de consolidação do processo democrático, de governabilidade, de solução dos problemas mais imediatos de funcionamento do sistema partidário, o que, de alguma forma, teria uma perspectiva de, em 2006, quando os autores projetam esses cenários, chegar em 2022 com a democracia totalmente consolidada e com um funcionamento adequado. O que esses autores, no entanto, ressalvam seriam situações que poderiam colocar em risco estes cenários se pelo menos 2 dessas situações ocorressem simultaneamente. Ou seja, não é uma dessas situações isoladas não seria suficiente para causar um prejuízo à democracia, mas a realização de 2 ou mais delas ao mesmo tempo poderia ser um risco real. Quais seriam essas? Uma situação econômica que fosse sentida como extremamente adversa pela maioria da população, ou seja, não apenas o decréscimo do sistema econômico, mas uma percepção negativa da economia por parte da população. A existência de acusações plausíveis, mesmo que não comprovadas, de corrupção que atingissem a própria pessoa do presidente da República, ou da presidente, se pensarmos no período anterior, e um clima de antagonismo ou de desconfiança no meio político, com a parcela substancial dos atores políticos do primeiro plano, ou seja, dos mais importantes, atribuindo-se mutuamente alguma intenção de acirrar ânimos ou de criar fatos desestabilizadores. Vejam que, se quando os autores apresentavam os seus cenários lá em 2006, essas situações eram vistas como uma excepcionalidade que dificilmente viria a ocorrer no futuro, nos últimos 5 ou 6 anos, nós temos pelo menos 3 situações em que poderíamos considerar esse cenário dado. Ou seja, tanto para o governo de Dilma Rousseff, ainda que discutível o grau de aceitação das acusações, mas havia, digamos, uma base legal, ainda que de interpretação duvidosa, uma situação de início de crise econômica e, obviamente, um processo de acirramento pela própria não aceitação da derrota por parte do PSDB na eleição de 2014. Nós voltamos a ter uma situação semelhante no governo de Michel Temer, com uma recessão econômica bastante mais grave, com a abertura de investigações contra o presidente que só não levaram ao seu afastamento por um bloqueio do Congresso Nacional e, neste clima, um acirramento maior ainda das visões dos partidos opositores em relação à situação. E hoje, diante da situação do país, com a gravidade da situação econômica também agravada por conta da pandemia, nós temos processos em andamento de investigação sobre possíveis intervenções do presidente da República na Polícia Federal para beneficiar a sua família e, ainda assim, mais agudizado ainda o clima, digamos, de acirramento de ânimos ou de acusações mútuas entre governo e oposição. Portanto, digamos, aquelas 3 situações que eram vistas como excepcionais, hoje em dia nós podemos dizer que, pelo menos nos últimos 3 mandatos presidenciais, estiveram presentes, colocando de alguma forma elementos de instabilidade no funcionamento do regime. Uma outra avaliação é uma construção de cenários que foi feita por Reinaldo Gonçalves,
no ano de 2018, projetando os cenários possíveis de desenvolvimento do governo Bolsonaro, ou seja, em que redundaria o governo Bolsonaro no período seguinte. Ele coloca como suas variáveis dominantes para a explicação de um possível processo de estabilidade ou instabilidade a relação entre um processo de tentativa de implementação de propostas políticas que espelhassem uma ortodoxia econômica liberal versus um processo de radicalização da oposição. E com isso projetava 4 cenários, ou seja, um cenário em que o governo, digamos, conseguiria implementar totalmente a sua agenda, um segundo cenário que dependeria, digamos, de um acirramento das relações com a oposição, que poderia, nesse caso, gerar algum tipo de processo de instabilidade institucional ou até mesmo algum tipo de golpe. Um terceiro cenário, que se aproxima talvez da nossa situação atual, em que temos uma oposição, que na verdade o autor chama de uma oposição com firmeza, mais temperança e responsabilidade. Na verdade, nós temos uma situação de fragilidade da oposição, mas que a ortodoxia liberal, de alguma forma, dá vazão a uma visão um pouco mais pragmática. E um quarto cenário em que essa ortodoxia econômica liberal seria abandonada diante de uma situação de conflito aberto com a oposição. Dos cenários que esse autor coloca, talvez o que mais tenha se distanciado do que ele projetava é a incapacidade da oposição, digamos, de colocar um processo de enfrentamento mais rígido em relação ao governo. No entanto, o que nós vimos foi emergir dentro da própria situação uma cisão entre as bases de apoio e que acabaram funcionando como um elemento de oposição e que, de alguma forma, limitaram as ações do governo. Então, nesse sentido, nós acabamos tendo cenários que se aproximam mais dos cenários C e D do autor, no sentido de que houve uma tentativa inicial de implementação de uma agenda liberal e que depois deu vazão a um processo mais pragmático de negociação, hoje em dia com o governo Bolsonaro negociando com o Centrão e voltando a uma política mais tradicional, ainda que não abandonando totalmente alguns aspectos da agenda liberal de reformas. Então, nesse sentido, houve um trânsito para uma situação de acomodação e, pelo menos no momento imediato, não se confirmaram os cenários de ruptura que eram projetados pelo autor, mas isso, digamos, ainda há que esperar o desenvolver do resto do governo para saber se alguma dessas situações pode vir a se criar no futuro. Essa era a nossa análise para o momento. A ideia é que vocês possam ler os textos, a partir deles refletir sobre a situação atual do país e responder à pergunta: quais seriam os principais riscos para a democracia no Brasil apontado pelos autores e que avaliação vocês têm se esses riscos são reais ou se trata, digamos, de apenas de uma concepção abstrata da realidade. Isso era o que tínhamos para o dia de hoje. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.